Meus queridos irmãos, a paz do Altíssimo, aqui vai o vídeo número 12 acerca de um livro do pastor David Wilkinson. O Senhor deu esta visão a ele em 1973 e o Senhor mostrou a ele como ia ser os últimos dias na Terra. Por incrível que pareça, tudo o que o Senhor disse a ele está se tornando realidade. Algumas coisas já aconteceram, outras estão acontecendo e muitas outras que ainda vão acontecer. Eu espero que você esteja vendo a coleção de vídeos toda, porque aqui nós aprendemos muito. Eu sei que há muitas pessoas que já estão fartas de ouvirem profecias e coisas que nunca acontecem, mas irmãos, eu quero vos dizer que este homem é um homem de confiança, é um homem que morreu, ele já partiu para o Senhor e deixou um grande testemunho. Não há ninguém que fale mal deste homem. O evangelho dele era arrependimento e santificação. Ele não pedia dinheiro às pessoas. É claro que algumas pessoas davam a ele ofertas e ele ajudava as pessoas. Este vídeo é o vídeo número 12 e neste vídeo vai falar de muitas coisas, inclusive dos apagões, que eu venho falando aí no meu canal. Aliás, se você abrir o meu canal Atalaia de Yeshua, o primeiro vídeo que aparece em cima é exatamente aprenda a viver sem eletricidade. Mas o que você vai ouvir aqui é realmente impressionante. E como eu já tenho dito, quando eu faço uma coleção de vídeos, eu às vezes ouro em alguns, não ouro noutros, porque como é uma coleção, pertence tudo ao mesmo vídeo, só então aqui vai. O vídeo número 11 eu terminei falando acerca de 7 pragas finais. Isto aqui é a segunda parte, este vídeo que eu estou fazendo agora, é a segunda parte de, deixa eu ver como é o nome aqui em cima, acho que é Palavra de Deus para os despreparados, ou uma coisa assim parecida, deixa eu ver. Aqui, Mensagem de Deus aos desprevenidos. Mensagem de Deus aos desprevenidos, e aqui está então a parte que fala aqui das, ok, deixa eu ver, as últimas 7 pragas finais. Vamos então. A Bíblia descreve no livro do Apocalipse as 7 terríveis pragas finais que virão à Terra. Pragas que são piores que todas as demais combinadas. Quer dizer, são pragas tão ruins, tão maus, como todas as que nós conhecemos até os dias de hoje, como se fossem combinadas. A primeira é úlceras malignas e cânceres da pele. Eu vou pôr aqui uma foto bastante mau, mas depois eu vou tirar. Isso é realmente mau. Você está vendo, isso é muito mau aos olhos, até a gente fica assim, nem quer olhar. Mas eu quero dizer que o que vai vir é pior do que isso. Deixa-me tirar isso para fora. E então é assim, meus irmãos. Úlceras malignas e cânceres de pele. Na palavra do Senhor em Apocalipse 16:2 diz assim: E foi o primeiro anjo, e derramou a sua taça sobre a terra. E veio uma úlcera maligna e repugnante. Esta que você vê é tão repugnante que eu só pus um pouco e depois tirei. Repugnante. E estas úlceras vão sobre quem, meus irmãos? Sobre os homens que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Isso encontra-se em Apocalipse 16:2. E isto já está dizendo que quem levar a marca da besta vai ter no seu corpo úlceras malignas repugnantes. A primeira praga é de úlceras malignas e o câncer de pele, que aflige a todo aquele que tem se identificado com o governo do Anticristo. A Bíblia não diz especificamente o que é que causa as úlceras malignas, mas nós poderíamos supor que um princípio bíblico que encontramos em toda a Bíblia indica que terá algo a ver com as mesmas. A Bíblia diz que o que semearemos, isso mesmo colheremos. Temos estado semeando sensualidade, nudez, tolerância sexual, desde que as enfermidades venéreas são. No presente, desde que as enfermidades venéreas são no presente um problema maior. Esta pode ser uma praga de úlceras resistentes a todo o medicamento e uma nova cepa contagiosa de enfermidades venéreas. Portanto, segundo aquilo que ele está dizendo, os irmãos, eu estou falando devagar porque ainda é muito cedo aqui, são 5 e tal da manhã, 6 e tal da manhã, e eu tenho pessoas dormindo ainda aqui, por isso eu estou falando mais devagarinho.
Tudo indica que vai vir uma nova doença que vai criar essas úlceras malignas como câncer, uma doença repugnante, quer dizer, a gente olha e tem que virar a cara. E isto tudo vai ser consequência do pecado, sem dúvida nenhuma, mas também aos homens que... Deixa-me ler de novo o versículo, diz assim: E o primeiro anjo derramou sua taça sobre a terra, e veio uma úlcera maligna e repugnante sobre os homens que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Por isso, meus queridos irmãos, nós estamos cansados de dizer que a picada da abelha pode muito bem ser algo que mais tarde venha trazer estes tais úlceras na pele. Outra explicação pode ser a advertência oferecida recentemente por alguns cientistas que testificam sobre os efeitos que produzem o SST, que quer dizer aviões supersônicos comerciais, na atmosfera. No presente, estes aviões... Isso foi em 1973, irmãos, convém lembrar isso de vez em quando. No presente, estes aviões já realizaram voos regulares em outros países, mas proibimos de voar sobre a América. Quer dizer, a América, não sei se ela que faz esses aviões ou não, ela manda voar sobre os outros países, mas não quer que voe sobre a América. Alguns críticos se opõem à contaminação do seu ruído sônico. Outros temem o que estes aviões podem fazer à atmosfera. Estes cientistas declaram que se os aviões supersônicos causam somente 5% de alteração no nível do ozono da Terra, estaríamos em perigo. No caso disto ocorrer, dizem os cientistas, chegarão até nós níveis mais altos de radiações letais desde o Sol. Ok, irmãos, eu quero dizer aos irmãos o seguinte: o que acabamos de ouvir é que estes aviões supersônicos fazem muito mal à atmosfera e ao ozono, e isso então está fazendo um grande mal ao ser humano e também pode causar doenças. Irmãos, isso foi em 1973. Imagina de 73 até agora o que é que eles não estão fazendo. Outra coisa, eu vi por aí um vídeo da irmã Bárbara. Se você é assinante no meu canal, sabe muito bem o que é quem é essa grande mulher de Deus. E ela falou uma coisa, meus irmãos, no seu vídeo, que eu vi o vídeo, fiz a tradução ontem, e estou à espera de acabar esta coleção de vídeos para pôr o vídeo dela. E os irmãos não imaginem acerca de um avião que se chama-se Flash Sky. E depois vai falar, quando chegar lá, e vai falar neste vídeo, que você não imagina o que é que está por vir. Continuando. Quando isso ocorre, portanto, os níveis mais altos de radiações letais, quer dizer, estes aviões fazem níveis mais altos de letais, mais altos do que o Sol ao ser humano. Quando isso ocorre, os cientistas preveem um aumento geral de cânceres de pele e de outras úlceras malignas. Mais de 5% de alteração na atmosfera poderia fazer com que este surto de câncer dérmico chegasse a ser quase universal. A segunda, ela diz que era 6, não, acho que é 6, deixa eu ver o 7. 7 pragas, ok. Esta é uma delas. A segunda, contaminação dos mares. O segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue. Vocês sabem que já houve alguns lugares em que o mar se tornou em sangue, eles dizem que é das algas, etc. Nós não sabemos exatamente o que é, mas talvez o nosso Pai Celestial esteja dizendo: olha, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, o mar vai se tornar em sangue e você já não pode comer nada. Além, irmãos, porque além de quando o mar se tornar em sangue, além de nós não podermos comer mais peixe, ainda vai haver um cheiro horrível dos animais podres dentro da água. Você nem imagina o que está por vir, meus irmãos. Diz então assim: o segundo anjo derramou sua taça no mar e se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente, toda. Os peixes todos vão morrer. Apocalipse 16:3. A segunda praga final é a contaminação do oceano. A Bíblia prediz que o oceano se converterá em sangue como de um morto. A Bíblia prediz claramente a morte dos seres viventes no mar. Quer dizer, não vai ter mais peixe. O ponto número 3.
contaminação dos rios e águas interiores. Aqui, irmãos, isto aqui é, eu não sei muito bem se é na Austrália, em que eles matam muitas baleias e golfinhos aqui há um ano, em que eles fazem tipo de um ritual. Isto não é nada disso que eu estou falando, eu só pus aqui a foto para vocês verem o esquema. O terceiro anjo derrama a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Apocalipse 16:4. A terceira praga, que é esta que acabei de falar, é a contaminação dos rios e das fontes das águas. Não é só os rios, não é só os mares, é as fontes das águas. O interesse atual do homem na contaminação do nosso meio ambiente não é acidental. Quer dizer, eles não fazem isso por acidente. Aliás, eu quero mostrar a vocês aqui que todas as usinas nucleares ao redor do mundo inteiro são todas à beira da água. E se você reparar, tanto na China como em outras partes do mundo, de vez em quando eles dizem, olha, houve um tremor de terra e a usina rebentou e derramou a água para o mar. Eles não fazem isso intencionalmente, meus irmãos. Eles fazem isso mesmo porque eles querem. Eles querem contaminar tudo. Porque eles têm um plano, eles têm bancas debaixo do solo ou no subsolo, em que eles estão preparados lá, pensem eles que estão preparados de maneira que não precisem de Deus. Mas essas bancas vão arrebentar e eles vão morrer lá debaixo. A própria palavra do Senhor diz que os grandes, os pequenos, os escravos vão se esconder nas rochas. Naquela altura, irmãos, não havia bancas. E então João viu eles esconderem-se em subsolo. E as rochas vão cair em cima deles. Continuando. Vamos então ler aqui essa parte aqui do... ok. Vamos ler então. Diz assim. A terceira praga é a contaminação dos rios e das fontes das águas. O interesse atual do homem na contaminação do nosso meio ambiente não é acidental. Só quando você ouvir dizer que uma usina arrebentou e está derramando água para o mar, isso vai trazer vai prejudicar bastante. Não é acidental. No presente, a humanidade está desempenhada num papel já profetizado claramente no livro de Apocalipse. Ocorrerá um envenenamento das reservas de água doce da terra. Quando a Bíblia descreve como as nossas reservas de água chegam a ser sangue como de um morto, irmãos, o sangue de um morto cheira tanto mal. E está descrevendo a morte, a corrupção que já temos presenciado em nossa geração e irá piorar. A praga número 4. Ondas de calor escaldantes. Será que você no seu país não está começando a ver, ou porque é assim, irmãos, o nosso Pai Celestial manda só uma brisa daquilo que vai vir. E a brisa é que muitas pessoas já estão morrendo de muito calor em certas partes do mundo. Portanto, ondas mortais de calor, um sol escaldante, e o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Apocalipse 16, 8, 9. Se você ler, se você reparar, todas essas pragas estão em Apocalipse 16. Por isso, eu te digo, tira um pouco de tempo e lê a palavra do Senhor. A Bíblia também prediz que durante este tempo o sol queimará os homens como fogo. Pode ser que Deus faça com que o sol imita raios solares de grande intensidade que queimarão a terra. Irmãos, mais uma vez, a irmã Bárbara, no mesmo vídeo, eu vou falar acerca disso, acerca de explosões solares. Louvado seja o Altíssimo, o nome do Senhor. Pode ser que Deus faça com que o sol imita raios solares de grande intensidade que queimarão a terra. E pode ser que a tecnologia do homem altere o equilíbrio da natureza, a qual, ao seu tempo, cause sérias mudanças atmosféricas, como ondas de calor que superaram marcas. Em maio de 1972, lembre-se que o Senhor deu isto em 1973, mais de 500 pessoas morreram de insolação na Índia.
haverá ondas de calor semelhantes, mais intensas à espera. Adicione a isso uma radiação ultravioleta mais intensa, proveniente de raios solares e as crises de energia que tornam inúteis o ar-condicionado, e isso terá o quadro de horror que vai vir. Este intenso desgaste da Terra por causa do calor poderá causar tremendos incêndios florestais por toda a Terra. Não é o que estamos vendo agora, irmãos. Este homem teve essa visão em 1973. Somente na Califórnia, o homem tem alterado o equilíbrio da natureza ao introduzir o plantio do eucalipto, a árvore que não tem uso aparente. Existem milhares destas árvores que já estão completamente desenvolvidas e os cientistas estimam que 90% das mesmas estarão mortas, como resultado de uma geada que superou toda a marca em 1972. Contudo, algumas fortes ondas de calor poderiam fazer com que estas árvores explodissem, literalmente em chamas. A crosta oleosa que se segue até bem alto dessas árvores funciona como uma palha flexível e seca, que transforma uma árvore em chamas numa gigantesca tocha. E se este incêndio ocorrer em escala mundial e os resíduos gerados pela combustão subam à atmosfera com a fumaça, provavelmente afete também as condições atmosféricas e escurecendo o Sol. Vocês estão compreendendo? O que está dizendo aí, basicamente, é que quando há essas grandes queimas, o fumo sobe para a atmosfera e isto faz mal ao Sol. Irmãos, imaginem os fogos que está acontecendo, não só na Califórnia, mas no Brasil e em várias partes do mundo, e Portugal também. Isto tudo está subindo para cima e está fazendo grande dano, mas isso tudo é permitido pelo nosso Pai Celestial. Continuando. Imagine-se em um mundo de pesadelo, onde o Sol está queimando a Terra, ocasionando a sobrecarga das centrais elétricas e nos sistemas de ar-condicionado, causando apagões generalizados e falha no fornecimento de energia. Vocês estão compreendendo? Irmãos, eu não tenho falado tanto sobre isso. No Brasil, eu vi irmãos que me mandaram há pouco tempo dizendo: irmã Lúcia, está acontecendo bastantes apagões aqui no Brasil. E também, aqui na minha casa, irmãos, eu falei há pouco tempo, houve aqui um apagão de quase toda a noite. Eu fiquei surpresa. E aos nossos arredores também. O ponto número 5 é exatamente apagões internacionais. Isto é, o David Wilkinson, que está dizendo isso, irmãos, em 1973, o que o Senhor mostrou a ele, apagões internacionais. E então ele põe o versículo da Bíblia, em Apocalipse 16:10, diz assim: E o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Excuse me. Aqui está, irmãos. Quando é escuridão, é escuridão. Escuridão é escuridão, só se vê luz da vela. E é se você tiver velas, que eu tenho dito a vocês para se prepararem com lâmpadas, com velas, irmãos, nós não sabemos o que é que vai vir. Ok, vejam só, diz assim: a quinta praga é descrita como um tempo de completa escuridão. Quer dizer, não é só a escuridão de não haver luz, é a escuridão também do pecado, mas também porque a lua, o sol, as estrelas não vão dar luz, vai ficar tudo uma escuridão tenebrosa. Diz assim, portanto, a quinta praga é descrita como um tempo de completa escuridão tenebroso, que faz com que os homens mordam a própria língua de dor e blasfemem ao Deus do céu. Milhões de pessoas da cidade de Nova York, Londres e outras grandes cidades compreendem o que significa um apagão. Algo irá acontecer, fazendo com que a luz do sol, da lua, das estrelas se obscureçam. Este poderá ser outro caso de escuridão sobrenatural, como aquela das pragas do Egito, a escuridão que sobreveio durante a crucificação, ou a mesma poderá ser atribuída a sérios apagões e falhas de energia, causadas pela escassez de combustível, o que poderia eliminar até 8 horas ou 1/3 da nossa luz diária, ou talvez poderá ser atribuída a sérias mudanças de tempo ou alterações atmosféricas,
ocasionadas pela contaminação por desastres naturais e pelos efeitos de algumas das outras pragas. Por exemplo, no ano de 1816, chamado de o ano sem verão, não houve verão naquele ano, devido ao facto de ter havido geadas em tudo e em cada um dos meses do ano em diferentes partes do Nordeste da América. Caíram 30 centímetros de neve em junho. A perda de plantações foi grave. A causa de tudo isto foi a erupção do vulcão de Tambora, que lançou na atmosfera toneladas de cinzas e restos vulcânicos. Vocês estão compreendendo? Estas cinzas, este fumo das queimadas, irmãos, isso não só está fazendo grande prejuízo agora, porque o ar fica... Aliás, a palavra do Senhor diz que o ar vai se escurecer, o ar, não é a luz, é o ar. Nós não vamos poder respirar, que o ar vai ficar contaminado. Estas grandes queimas está fazendo não só um grande prejuízo agora, mas mais para o futuro. E então... quero dizer aos irmãos que eu tenho aqui um vídeo, não sei se não posso pôr agora, mas um vídeo que chama-se Os Dois Pregadores, e aparece lá calamidades que está acontecendo no mundo. Tem um grande vulcão que está em alta agora, não sei se vai conseguir. Aqui está, irmãos, o vídeo que eu queria dizer. O nome é Os Dois Pregadores, The Two Preachers. Se você depois quiser se inscrever no canal, aqui está, The Two Preachers. Eles mostram muitas coisas, muitas calamidades que acontecem ao redor do mundo inteiro. Os irmãos que vejam o que é que está acontecendo no dia 23 de setembro de 2020 no Equador. Aqui, irmãos, um grande vulcão que está em erupção. Olha, uma coisa séria que está acontecendo aqui. Aqui, irmãos, olha, vejam-se o que aconteceu. Eles mostram muitas calamidades que está acontecendo no mundo. Aqui, olha, vamos aqui para trás aqui um pouco. Isso é só para vocês verem o que é que está acontecendo, olha. Olha, isto aqui, e diz onde bem, isto aqui é na Índia, no dia 27 de setembro de 2020. Deixa eu ver. Isto aqui também na Índia, esta parte daqui vai cair. No dia 27, vejam só. Aqui aparecem várias calamidades. Os irmãos não imaginam as calamidades que aparecem aqui. Olha aqui, olha. Isso é tipo de um furacão que está acontecendo. Isso é na Itália. No dia... no dia 25 de setembro de 2020, etc. E depois vou pôr o link abaixo, se vocês quiserem ver, muitas calamidades que está acontecendo. É uma coisa séria. Vocês que vejam aqui, não você parece. Isto aqui, isso aqui foi o que os irmãos viram na Índia. E aparece em vários lugares, irmãos, olha. Aqui, deixa eu ver o que é que está aparecendo aqui. Olha, uma grande deslizamento de terra na China, no dia 17 de setembro. E por aí vai, tem vários. Vai aqui na Rússia, deixa eu ver se aparece aqui. Na Rússia, parte do raio-E da via rápida caiu. Aqui, olha, isso é na Rússia, os irmãos estão vendo. E temos muitos mais detalhes. Vamos embora então, que aqui tenho muito para apresentar aqui aos irmãos. Depois, se vocês quiserem, procuram por The Two Preachers e vocês podem ver então as desgraças que está acontecendo neste mundo. E estava falando aqui acerca do mal que os vulcões fazem. Deixa eu ver aqui. Então, ok, tenho que continuar aqui. Diz então assim: a causa de tudo isso foi a erupção de um vulcão de Tambora que lançou na atmosfera toneladas de cinzas e restos vulcânicos. E então diz que naquele ano, no ano de 1816, não houve verão, porque as cinzas, quando são lançadas para cima, elas fazem bastante prejuízo ao sol e à lua. Por isso, meus irmãos, eu acredito que vai vir um inverno terrível. Em 1915, o sol escureceu e o clima foi afetado. É possível que os poluentes industriais de hoje poderiam colocar em prática esta visão, e o que quer dizer da crescente atividade vulcânica como a recente erupção na Islândia. Quantas erupções vulcânicas seriam necessárias para escurecer o sol? Portanto, devido àquele versículo das Sagradas Escrituras que diz que, deixa eu ver o que é que diz aqui, diz assim: e o quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta e o reino se fez tenebroso. E ela então diz que vai ficar escuro. Aqui também diz no ponto número 6, um banho de sangue em solo israelita. Diz assim:
Apocalipse 16, 12. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Meus irmãos, eu já pus aí alguns vídeos, pelo menos um, em que mostra que o rio Eufrates está seco. Isso é para vocês verem como é que nós estamos agora no tempo mesmo de acontecer, irmãos, o Apocalipse. Vejam só, olha, isto aqui é o rio antes, isto aqui é o rio depois, e vejam só aqui, olha, o rio está seco, o rio Eufrates se está secando, e aqui aparece assim, olha, vejam só, seca do rio Eufrates confirma o Apocalipse, vejam só, este sinal do fim dos tempos está previsto na Bíblia, acontece agora. Isso foi em 2015. O rio Eufrates está seco. O rio Eufrates sofre há 2 anos com seca e poderá desaparecer do Iraque. Os irmãos estão vendo qual é o ponto que nós estamos das Sagradas Escrituras? Irmãos, nós estamos no fim. Continuando. Portanto, eu li agora o ponto número 6. Eu disse que era 7 pragas. O ponto número 6 é um banho de sangue em solo israelita. E então diz assim, o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Para que é que eles vão preparar? Para a grande guerra, o Armagedon. A sexta praga descreve como ocorrerá o derramamento de sangue no Armagedon. A última e mais devastadora batalha deste planeta causará morte e destruição tão completas que o sangue dos combatentes fluirá numa extensão de uns 300 km de distância, chegando o sangue até ao freio dos cavalos. Isso é dito na palavra do Senhor. Mesmo quando possa parecer estranhamente arcaico ouvir falar de soldados a cavalo nesta era de tanques e jipes, contudo poderemos supor um exército de cavalaria no sentido literal. Apocalipse 9, 15 a 16. Similares aos que foram exilados em filmes recentes dados ao público pelo comunista chinês Israel e os países árabes, e a União Soviética também tem grandes unidades de cavalaria. Você pode ler isso em Apocalipse 14, 18 a 20, as quais poderão ser utilizadas durante a Batalha do Armagedon. E uma coisa é certa, a Bíblia prediz um banho de sangue no Armagedon. Ponto número 7. Isso é falando destas tais 7 pragas. Ponto número 7. Pedras de granizo pesando 100 libras, mais ou menos 45 quilos, e terremotos destruidores. Apocalipse 16, 17 e 18, diz assim, e o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e subiu, vamos ver aqui as pedras de granizo e vai falar sobre isso aqui. O sétimo anjo derramou sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra, tal qual este grande terremoto. A sétima praga é um terremoto de incríveis proporções, acompanhados de pedras de granizo, que pesarão até 45 quilos aproximadamente cada uma. Este terremoto fará com que sejam demolidas cidades inteiras, ilhas desaparecerão, montanhas inteiras ficarão planas. E eu quero mostrar a vocês aqui, deixa-me ver onde é que está aqui, que eu procurei acerca, está aqui, olha, vocês que vejam só. Quero que vocês vejam aqui uma coisa muito séria, de pedras de granizo, que fizeram uma grande matança em ovelhas. E está aqui a notícia, olha aqui assim, olha, espera, deixa eu ver aqui assim, deixa eu tirar aquilo. Tempestade de granizo provoca danos e mata animais em Espanha. Bolas de gelo de grandes dimensões provocaram a morte de ovelhas. Isso é para vocês verem que muita coisa já está acontecendo. E eu acredito, irmãos, que isto aqui é só uma, como é que se diz, uma amostra daquilo que vai vir. A sétima e última praga é um terremoto de incríveis, como eu já disse. Este terremoto fará com que sejam demolidas cidades inteiras, ilhas desaparecerão e montanhas ficarão planas. Alguns creem que a descrição bíblica de pedras de granizo de até 45 quilos, na realidade, representam uma chuva de meteoros. Vocês estão vendo o que é que eu estou falando? Ok. A fim de compreendermos a magnitude total desta terrível tribulação que vai vir, simplesmente imagine, pense um pouco, nos fornos crematórios de Hitler,
nas limpezas de Stalin, no Biafra, na Nicarágua, Paquistão, Bangladesh e Vietnã. Ele não descreveu exatamente o que é as desgraças, mas cada desgraça foi enorme, e nós sabemos pelo menos aquela acerca dos fornos de Hitler, e tudo um pesadelo de outros terrores. Logo, multiplique-se estes horrores que acabei de falar, por 1000 vezes, e admita-se a totalidade do mesmo em um espaço somente de alguns poucos anos. Isto surgirá algo do que terá justamente à frente da nossa tribulação, à frente da grande tribulação, aqueles que seguem rejeitando a Deus. Mas isso não é tudo. O ponto número 16, Cristo virá para constituir o seu reino. O acontecimento mais terrível, eu devia ter posto aqui uma foto dele, mas não, da vinda de Cristo, mas eu esqueci. O acontecimento mais terrível para o pecador estará ainda por vir. Deixa-me ler isto de novo. O acontecimento mais terrível para o pecador está ainda por vir. Muito mais além de todos os horrores, calamidades, tribulações descritas na Bíblia, está aquele espantoso momento em que o pecador tenha que cair de joelhos e encarar a Jesus Cristo, quando ele retornar a esta terra para construir o seu reino. A Bíblia prediz que o pecador tratará de se esconder nas rochas, nas fendas das rochas, nas grutas das montanhas, clamará às rochas e aos montes para caírem sobre eles, a fim de que fiquem ocultos os rostos daqueles que se sentam no trono. A Bíblia prediz que virão um novo céu e uma nova terra, renovados pelo Espírito Santo. Cristo irá governar como Rei Supremo e acabará com as guerras, as enfermidades, os desastres e tudo o que é mal e perverso. Vocês podem rir disto, podem ignorar e descartar como um fantástico engano, mas exatamente com a mesma certeza que os judeus têm atualmente, retornando à sua prática, os cristãos irão se sentar como amigos de Cristo em seu reino vindouro. Nenhuma profecia bíblica do passado tem falhado e nem tampouco falhará. Nenhuma destas profecias referentes ao futuro. Sim, é uma história sórdida, triste, espantosa, quase incrível da ira e o juízo de Deus, mas não há absolutamente nenhuma forma de controlá-la ou de ignorá-la. Se vocês têm estado rejeitando a Deus e descartando o seu chamado, lhe predigo que virá o dia em que vocês literalmente tremerão de medo quando virem suceder uma por uma todas essas coisas. Sobrevirá a um terremoto. Logo, veja se pode rir. Está dizendo, quando vier este grande terremoto, vamos ver se você vai se rir. Observe o desenvolvimento dos últimos acontecimentos noticiados. Depois diga-me se eu sou um fanático. Eu tive esta visão das calamidades que vêm na Bíblia. E a Bíblia respalda. A mensagem de Deus a todos os que não estão preparados é audível e clara. Despertem. O que está acontecendo no mundo agora é sobrenatural e não tem retorno. Parece que ele está falando para os dias de hoje, irmãos. Vejam só, vou dizer outra vez de novo. Despertem. O que está acontecendo no mundo agora é sobrenatural e não tem retorno. A menos que vocês estejam do lado do Senhor. Não poderão sobreviver. Quer dizer, se você não estiver do lado do nosso Pai Celestial, vocês não vão sobreviver. Não há mais do que temor e desespero para aqueles que vivem de uma maneira egoísta sem Deus. O próximo ponto que eu vou falar a seguir é o número 7, mensagem de Deus aos que estão preparados. Não percam, que o Altíssimo vos abençoe. Fiquem na paz do Criador dos céus e da terra. E mais uma vez, obrigada a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais.